Através do que ele passou, da proposta que ele apresentou para nós, eu acreditei que seria possível aprender a língua chinesa no intervalo curto de tempo. Uma coisa que foi muito inspiradora foi a história do professor. Eu nunca ia pensar que uma pessoa que trabalhava numa loja de 99 ia chegar ao nível de chinês que o professor chegou. O que me chamou muita atenção no professor Kleber foi o jeito tranquilo dele falar, a segurança. Está sempre preocupado que os alunos cresçam, batalha bastante para isso, preocupa-se bastante connosco, manda mails, está sempre disponível. Ouvir um brasileiro falando chinês, ensinando como se falar, como se pronunciar, então isso é muito importante para a gente mesmo. Então eu agradeço muito pela oportunidade. E sinceramente, antes de conhecer o seu método do chinês, eu achava mesmo que por eu estudar e trabalhar, fazer faculdade, essa correria toda, que não seria possível eu conseguir aprender nem que seja o básico do chinês. E depois de conhecer seu método e pesquisar sobre ele e assistir seus vídeos, eu vi que eu estava errada. Muito obrigada por nos fazer acreditar que é possível sim. 你好，我是 Kleber Souza。我有一件事情想和你们分享。我找到一种新的学习方法，比起以往的老套方法，可以减少4到5年的时间，让你学会一种世界使用人数最多的语言——汉语。我现在给大家分享这种方法，让你知道这么可以在90天或更短的时间内学会说汉语，绝对从零开始。Legal, mas para você me compreender melhor neste início, a partir de agora falarei somente em português, mas eu tenho certeza que daqui a alguns dias estaremos conversando somente em chinês, ok? Eu comecei o texto em chinês me apresentando. Oi, aqui é o Kleber Souza. E eu disse também que eu tenho algo para dividir com você, que literalmente vai reduzir em 4 a 5 anos o tempo que você leva para aprender o idioma mais falado do mundo. E que agora eu vou compartilhar um jeito que eu encontrei que você pode aprender a falar chinês em 90 dias ou até menos, partindo do absoluto zero. E eu preciso te dizer isto. Se você quer aprender algo, aprenda logo. Consiga resultados rápidos para que você se motive, senão você vai desanimar e desistir. Olhe para a sua vida hoje. Quantas coisas, projetos, cursos e negócios você já não abandonou? Deixou pela metade? Desistiu por causa de falta de resultados. Mas na verdade a falta de resultados rápidos abala sua confiança e faz com que você se contente em acreditar que para se aprender algo tem que ser a longo prazo. É o seguinte, eu já usei este método que eu vou te mostrar durante essas séries de vídeos e estudei sozinho com as minhas anotações e acertei 100% de todas as questões dos 2 primeiros testes do HSK. E no terceiro teste eu acertei apenas 297 das 300 questões do HSK. O HSK, Hanyu Shuiping Kaoshi, é o teste de proficiência da língua chinesa. Ele é a certificação máxima que vale mais do que qualquer diploma de escola de idioma do Brasil e do mundo. Ele comprova para todos os fins a habilidade da pessoa dominar o idioma. E eu falarei mais desse exame, o HSK, em uma outra oportunidade dessa série de vídeos. Isto é realmente muito poderoso. E assim como você, eu também ficaria com o pé atrás se eu não tivesse visto isto acontecer comigo e com várias outras pessoas, em especial a Rosângela. 大家好，我是 Rosângela， 我住在 Taubaté， 我是太极拳和功夫老师。 Olá para todos, o meu nome é Rosângela, sou formada em serviço social, atualmente estou atuando como professora de Tai Chi Chuan e Kung Fu. Sempre gostei da cultura chinesa e tive a oportunidade de estar aprendendo chinês mandarim com o professor Kleber e desde então venho praticando. Em um dos testes do HSK eu completei 100% e estou me esforçando para o próximo. Assim como todo mundo, todos temos um sonho, né? E o meu sonho é conhecer a China e também o ator Jack Chan. E também cantar uma música com ele em mandarim, é claro. Eu acredito que para aprender o idioma chinês mandarim é preciso 3 coisas: comprometimento, um bom professor e um bom método. Sendo assim, o idioma fica muito mais fácil de ser assimilado. Obrigada a todos. Xie xie, zaijian. O mais legal é que ela já realizou parte desse sonho. Ela estudou com o meu sistema e também gabaritou o teste que ela fez do HSK. E ela até já cantou em chinês com o grão-mestre e ator chinês Xiu Xilin, que fez mais de 80 filmes, dentre eles Confusão, Jornada para o Oeste, Punho de Serpente com Jack Chan,
Eu quero dizer que eu estou muito contente de poder compartilhar isso com você. E realmente eu não faço ideia, não consigo nem calcular ao certo o que esta oportunidade de aprender chinês em 90 dias irá representar na sua vida de hoje em diante. Mas com certeza, poder compreender o idioma chinês te dará acesso a um novo mundo de negócios e oportunidade de estudo e aprofundamento da cultura chinesa. E irá no mínimo transformá-lo em uma pessoa melhor, assim como aconteceu comigo. E se você for assim como eu, louco por chinês, a primeira coisa que você vai querer fazer depois que aprender a falar chinês é querer ir para a China. Eu sei que falar isso para você neste momento parece bom demais para ser verdade. E na realidade é bom demais mesmo. Mas daqui a pouco isto tudo vai fazer completo sentido na sua cabeça. Agora imagina comigo as oportunidades e as portas que se abrirão para você que está disposto a aprender chinês. Agora imagine o quanto facilitaria na sua instrução em elevar o nível da arte marcial, o Kung Fu, ir para a China e treinar no Centro Shaolin. Imagine você praticando Tai Chi Chuan, direto da fonte, sem intermediários. Imagina você que é estudioso da MTC, a medicina tradicional chinesa, acupuntura, auricupuntura, fitoterapia chinesa, meditação e Tai Chi Chuan. Imagine a oportunidade de conhecimento ao poder assistir a seminários online e ao vivo direto da China. Imagine quantos materiais e livros você vai poder comprar ou baixar na internet para você poder fazer um estudo direto da fonte, sem intermediários. Você que trabalha no setor de importações, o diferencial que é falar e negociar com os chineses na sua língua nativa. E olhe que uma das características dos chineses é pechinchar, hein? Você que é engenheiro civil, engenheiro de produção, engenheiro elétrico, arquiteto, podendo receber os chineses aqui no Brasil e discutir sobre projetos na sua língua nativa. Com nossa economia enfraquecendo cada vez mais, negociar com os gigantes asiáticos já não é mais uma oportunidade, já é quase que uma obrigação para superar a desvalorização da nossa moeda brasileira e buscando novos negócios. Se você já mora na China, aprender a falar o mandarim é mais do que uma obrigação para você, pois assim você vai aproveitar melhor as oportunidades que te virão e isso facilitaria muito a sua vida. Mas se você ainda não mora na China, mas tem um sonho de ir para lá, o domínio da língua chinesa irá abrir muitas portas para a sua vida. Como, por exemplo, oportunidade de trabalho em multinacionais chinesas, bolsas em universidades chinesas, bolsas da Unesco, leitorados em universidades chinesas, programas de intercâmbio, por exemplo, o Top China do Santander, que paga tudo, viagens, faculdades e alimentações para a pessoa estudar lá na China. E eu também ficaria receoso se alguém dissesse que sim, é possível falar chinês mandarim em 12 semanas. E 12 semanas são somente 90 dias. E quer saber mesmo a verdade? É possível falar e compreender o chinês mandarim em até menos tempo. 10 dias. É o suficiente para eu te ensinar o mandarim para que você tenha condições de embarcar para a China e voltar com segurança. Passar pela alfândega, pedir comida no restaurante, ir ao banheiro, receber o troco, pedir o troco. Porém, eu quero deixar claro que apesar de eu ser fluente em chinês hoje, nem sempre foi assim. Eu tive as mesmas dificuldades que você. Eu não sou descendente de chinês, eu não tenho nenhum parentesco com chinês, eu aprendi chinês depois de velho e não quando criança, e também não precisei ir para a China para aprender chinês. Tudo que eu fiz foi usar um conjunto de técnicas de estudos, um jeito de estudar que eu criei, de focar nossa mente nas informações necessárias para que qualquer pessoa possa falar e compreender chinês. Eu sou bem brasileiro, filho de pai paraibano com mãe paulista. E se eu conseguir, você também pode conseguir. Eu era como você. Sempre gostei da cultura chinesa, da filosofia oriental. Eu praticava Kung Fu. Sempre tive um sonho de ter a minha própria academia. Mas eu nunca me imaginei falando chinês. Até porque a China era apenas um lugar exótico para nós brasileiros. Porém, há 10 anos atrás, isto começou a mudar. Eu trabalhava de domingo a domingo em uma das primeiras lojas de R$ 1,99 que abriu aqui na minha cidade. Quando num sábado, pela manhã, entrou nessa loja de R$ 1,99 uma senhora chinesa. Como nenhum de nós falava chinês, demoramos um pouco para atendê-la. Mas aí os meus colegas me empurraram para atendê-la. Então o que eu fiz? Eu peguei papel e caneta e fiquei ali tentando entender o que ela queria. E no meio daqueles rabiscos todos, eu consegui perceber um quadrado, algo que parecia com uma cama, e consegui entender que o que ela queria era travesseiro. Eu tinha o travesseiro lá e entreguei para ela, mas ela queria mais, então eu dei 2. Então,
Ela queria mais, ela queria 10 travesseiros e eu não tinha na loja no momento. Então eu saí e fui buscar. Mas quando eu voltei, ela já não estava mais lá. Então eu guardei o travesseiro. Na semana seguinte, na segunda-feira, ela voltou lá e eu tinha os 10 travesseiros e ela ficou muito feliz. Na época, nas lojas de R$1,99, era comum dar o troco de 1 centavo. Então essa falta de 1 centavo era constante. E eu precisava sair para poder trocar dinheiro para conseguir 1 centavo. Então eu vi essa senhora na rua e fui para cumprimentá-la. E claro que não nos entendemos, mas dali nasceu uma linda amizade. Eu não entendia nada do que ela falava, ela também não entendia nada do que eu falava, mas a gente tinha uma ligação afetiva muito forte. E ela era uma pessoa pequena e muito idosa. E eu, querendo ser gentil, a convidei para ir em casa. E ela aceitou o convite. No dia que ela foi em casa, ela chegou numa van e na van tinha muitos chineses. E nós lá em casa nos assustamos. Eu morava numa casa pequena e humilde, mas todo mundo conseguiu entrar. Ninguém entendia ninguém, mas demos boas risadas lá. Em reciprocidade, ela me convidou para ir na casa dela também. E eu fui. Chegando lá, tinha muito mais chineses. Mas era difícil conversar com ela, porque ela não sabia português e eu também não sabia falar chinês. Tinha uma pessoa que ajudava na tradução, mas essa pessoa ficava me pedindo desculpas toda hora por não ter o português suficiente para explicar para mim o que essa senhora estava querendo me dizer. Eu ficava muito frustrado, mas ela ficava muito feliz quando eu chegava. Talvez por eu ser mais jovem do que ela e tal. Então eu quis fazer uma surpresa para essa senhora. Eu resolvi aprender algumas palavras em chinês para facilitar a nossa comunicação. Sem contar que comecei a achar o máximo aprender essas palavrinhas esquisitas. Os outros chineses dessa comunidade viam o meu interesse pela língua e também passaram a me ajudar. E também era bom para eles, porque quando eles tinham contato comigo, eles também podiam aprender o português. Como eu só podia ir visitá-la uma vez por semana, eu aprendia 10 palavras por domingo. Era pouco tempo que tínhamos e a dificuldade na comunicação era difícil até para aprender. E eu também tinha que ajudá-la a entender o português, a falar português. E esta senhora foi gostando tanto de mim, do meu esforço para aprender chinês, que ela me pediu para chamá-la de vovó, porque até então eu chamava ela de Mariana, um apelido em português. Então, depois de um tempo, eu passei a chamá-la de Nai Nai, que é vovó em chinês. Então, no início, era somente algumas palavras para mim poder agradar a minha avó chinesa. Mas sem eu perceber, eu fui aprendendo muitas palavras em chinês, por causa que os nossos amigos chineses me perguntavam muita coisa em português. E eu encarava isso como um entretenimento, um simples hobby. Eu gostava muito, me divertia, mas eu sentia que para os meus amigos chineses era uma questão de sobrevivência. E eles estavam aqui no Brasil e eles tinham que aprender o português o mais rápido possível para que eles conseguissem empregos melhores. Eu queria ajudá-los, mas as minhas frustrações só aumentavam. Eu queria fazer mais por eles. Eu queria acelerar o processo do meu aprendizado em chinês para mim poder ajudar minha avó e os meus amigos chineses. Porém, não tinha dinheiro para mim estudar numa boa escola de chinês. Na verdade, nenhuma escola de chinês meu dinheiro dava para pagar. E nessa época, eu estava passando por uma fase muito difícil financeiramente, porque eu trabalhava numa loja de R$1,99 e estava guardando dinheiro para comprar o meu primeiro computador. Eu já tinha um sonho de abrir a minha própria academia de Kung Fu. E vocês já devem ter percebido a dificuldade que é de quem vive de esportes aqui no Brasil, não é verdade? Sem coitadismo da minha parte, você não faz ideia do quão é dificultoso sobreviver com uma academia de artes marciais aqui no Brasil. E um dia a gente estava jantando em uma mesa cheia de chinês na casa da minha avó. Tinha lá um outro brasileiro sentado do meu lado, cuja esposa era professora de inglês. E ele me viu ali todo empolgado, tentando falar uma palavrinha ou outra em chinês. Então ele falou para mim: Kleber, eu tô vendo você aí com um caderninho, anotando uma palavra ou outra em chinês, tentando falar, mas não é assim que estuda. Minha esposa dá aula de inglês e eu sei o que eu estou te falando. Você tem que aprender um método que fosse mais usual, algo que você possa praticar, pois só ficar anotando uma ou outra palavrinha solta não adianta. E neste momento, todos da mesa já olhavam para nós. No fundo, eu sabia que ele estava certo. Eu precisava estudar mais. Eu só não tinha feito ainda por falta de dinheiro. Por isso que eu ficava com o meu caderninho anotando as palavrinhas mais comuns. Ele então apontou para o chinês que estava sentado na nossa frente e disse: fala com esse chinês, quero ver o que você sabe. Eu, constrangido e travado, comecei meio que sem jeito a falar o nome dos objetos que estavam na mesa.
O chinês ia apontando para as coisas e eu ia falando em chinês. Então, nesse dia, exatamente neste dia, eu descobri que eu sabia falar chinês. E esse meu amigo se assustou, ficou assustado mesmo. Eu também me assustei. Todos na mesa ficaram assustados. Eles me apontavam as coisas e eu passei imediatamente a responder em chinês. Sopa, arroz, cadeira, mesa, maçã. E a minha avó, muito feliz, chamou os outros chineses para ver que eu estava conversando em chinês. Mas o intrigante disso tudo era que fazia apenas 10 meses que eu tinha conhecido a minha avó lá na loja de R$1,99. E lembrando a vocês que eu aprendia apenas 10 palavras por semana. Então, pelas contas, eu sabia apenas 120 palavras em chinês. Mas tinha uma sacada. Essas palavras eu sabia muito bem. Eu as dominava mesmo. Inclusive as entonações. Nesta época, eu não conhecia nada de ideogramas. Eu fazia o meu próprio método para anotar as palavras. Eu nem conhecia o pinyin que nós conhecemos hoje. Então, eu sabia muito poucas palavras. Mas eu estudava elas tanto que desenvolvia uma maneira de anotá-las para que eu possa entender. O melhor de tudo é que eu saí daquela mesa de jantar muito orgulhoso de mim mesmo. A minha avó estava muito contente com o seu novo neto e eu comecei a adquirir uma coisa que eu vejo hoje que é um dos tripés do meu método, a confiança. Mas para piorar a minha situação financeira, eu fui mandado embora da loja de R$1,99. Ficando desempregado, então eu fui convidado pelo meu amigo chinês para ir trabalhar numa outra região, na cidade de Campinas. Era um trabalho muito duro, estavam construindo uma casa lá. E eu fui a princípio para trabalhar de eletricista, mas acabei pegando no pesado mesmo como servente. Depois do trabalho, toda a noite eu ensinava português para os chineses. Eram 8 pessoas. Eu ensinava para eles a conjugação dos verbos e depois os fazia empregar esses verbos no dia seguinte durante a obra. Era um método interessante, pois eles traduziam esses verbos e eu aprendia esses verbos e decorava esses verbos em chinês. Eles aprenderam bastante o português e eu ainda mais o chinês. Várias vezes eu ficava até as 4 da manhã tentando entender como que funcionavam as regras do chinês. E foi nesta época que eu aprendi o pinyin da China e o chuyin de Taiwan. O bolso continuava vazio, o corpo cansado, mas eu continuava estudando chinês até as 4 horas da manhã e às 6 horas da manhã levantava para poder ir trabalhar na obra. E quando eu senti que eu estava aprendendo de verdade a língua chinesa, aí sim eu me senti vivo e a minha cabeça cheia de sonhos. Montar minha academia, ir aprender Kung Fu na China, conhecer as muralhas para ver se aquilo era de verdade mesmo. Depois que eu terminei o trabalho de Campinas, eu voltei para minha cidade e comecei a dar aula de Kung Fu em outras academias. E arrumava tempo de madrugada para continuar com os meus estudos de chinês usando as minhas anotações. Em um certo momento da minha vida, querendo acelerar o processo, eu, com muito sacrifício, consegui me matricular num curso de chinês. E eu me matriculei em uma das melhores escolas de mandarim da época. Eram 2 aulas de 50 minutos por semana, no valor de R$40 cada. No início eu achei um preço barato, mas aí fazendo as contas, depois de já matriculado, eu vi que eram 8 aulas no mês. Isso daria uma mensalidade no valor total de R$320. E eu ainda tinha que pagar a alimentação e o transporte, pois eu morava a 200 km de São Paulo. O problema não era pagar os R$320 que eu mal tinha no meu salário como professor de Kung Fu, e nem o dinheiro da alimentação, pois eu fazia um lanche ou nem comia, porque a grana não dava mesmo. O maior problema era que eu falava melhor chinês do que as pessoas que estavam cursando ali por 3 anos. Eu ainda insisti por 3 meses, mas não teve jeito. Eu desisti, pois estava claro para mim que o que eu tinha aprendido sozinho, com minha avó e com os meus amigos chineses, mais as minhas anotações que eu fazia, eram suficientes para mim. Mas eu estava em êxtase, pois foi a primeira vez que eu pude comparar o meu chinês com a de outros brasileiros. E eu também fiquei muito contente, pois eu não precisaria gastar R$11.520 numa escola de chinês e no fim disso tudo não ter aquela confiança de falar chinês como era o caso dos meus colegas de sala. Quer saber como eu cheguei no valor de R$11.520? 2 aulas por semana, R$40. No mês dá uma mensalidade de R$320.
320 reais vezes 12 é igual a 3.840 reais por ano, que multiplicado por 3 nos dá 11.520. Estou falando aqui se os valores do nível básico, intermediário e avançado forem os mesmos. Eu não estou incluindo o valor do transporte e da alimentação. Até então eu não sabia se meu chinês era bom, se eu falava as palavras corretamente, se eu pronunciava elas corretamente. E ao me comparar com os alunos daquela escola, eu tive essa confirmação de que eu não estava tão errado assim, que a minha forma de estudar estava correta. E a partir dali, eu foquei todas as forças nos meus estudos sobre o que eu precisava aprender e o que era desnecessário, o que era realmente importante e o que me trazia resultados mais rápidos para o meu aprendizado, ou só o que me tomava tempo. Depois que eu descobri que eu sabia falar chinês, sinceramente, a minha vida se transformou. Eu passei a acreditar que tudo, mas tudo na vida é possível. Abri minha mente para aceitar todos os tipos de possibilidades e superações. Eu nunca tinha tido tanto orgulho de mim. A minha autoestima mudou. O meu nível de Kung Fu deu um salto quântico devido a essa confiança. E eu me sentia mais valorizado. Eu sabia que agora eu posso me comunicar com mais de 1,3 bilhões de pessoas. Agora eu entendo um idioma que pertence ao mercado que mais cresce no mundo. Agora não me sentia mais aquele Zé Ninguém, pois eu entendo uma língua que é muito difícil de aprender. Agora posso entender o que tantos chineses falam quando eu vou comprar um pastel e que tanto queria saber. Agora poderia escrever em meu currículo que eu falo um segundo idioma. Abriram-se para mim várias portas. Algumas de trabalhar como intérprete em algumas empresas, tais como Alstom, Prolin, AGC, Morfo, Safran, IQT, Adesan. Consegui juntar dinheiro e hoje eu tenho 2 unidades de academia de Kung Fu aqui na minha cidade. E consegui finalmente realizar o meu grande sonho de conhecer a China e treinar no Centro Shaolin. Fiz vários amigos chineses, viajo para a China pelo menos uma vez por ano para treinar e conhecer mais a cultura. E é por tudo isto que eu posso afirmar para você que a oportunidade de aprender a falar chinês vai transformar a sua vida e a de seus familiares para melhor. E eu já te mostrei que eu posso te ajudar nesse processo, nessa transformação. E para começar a te dar ideia de como as coisas acontecem, a primeira coisa que permite você a obter resultados rápidos é a confiança. Ela é um dos pilares do meu programa de estudo Aprenda a Falar Chinês em 90 Dias. Vocês devem estar me perguntando, mas Kleber, como que eu adquiro a confiança? Só existe uma maneira: obtendo resultados rápidos. E agora eu vou te explicar 2 motivos do porquê a escola convencional e o modelo tradicional do ensino do chinês não funcionam para quem quer aprender chinês mais rápido. O primeiro motivo é que ela não foi criada e nem pensada para te dar resultados rápidos. A metodologia dessas escolas não é focada na aprendizagem acelerada, em resultados práticos. É por isso que elas têm uma divisão lógica, básica, intermediária e avançada. O segundo motivo pelo qual o modelo convencional não funciona é que o aluno perde muito tempo praticando aquilo que não vai te dar um resultado rápido. Quer ver um exemplo? A pessoa se matricula num curso de chinês e logo fica horas e horas praticando na folha quadriculada os ideogramas chineses. Este é um erro clássico que cometemos por seguir um modelo intuitivo de que sempre devemos começar ou fazer primeiro o que é mais difícil. Aí focamos nossas energias em algo que não dá resultado. Mas você ainda vai me perguntar, mas Kleber, então se eu começar pelos ideogramas é errado? Sim. Para você que não tem tempo a perder, começar pelos ideogramas é errado. Ficar treinando nas folhas quadriculadas é até um método legal. E até funciona muito bem para crianças que têm tempo, que podem ficar de 9 a 12 anos estudando tudo isso. Não para eu ou para você. De acordo com o dicionário da língua chinesa Zhonghua Zihai de 1994, existem mais de 85 mil ideogramas chineses. Mas Kleber, como você fez para estudar o chinês mandarim? Como você aprendeu as palavras? Como você decorou os ideogramas e ainda aprendeu tudo isso rápido? Eu aplico uma regra simples que, quando descoberta pelo estatístico Edward Deming, a revista americana US News World Report chamou este fenômeno de um dos 9 pontos ocultos cruciais de mudanças decisivas da história moderna, juntamente com a pílula anticoncepcional e o apóstolo Paulo. Olha o quão poderoso é isto! Deming continuou os estudos do efeito borboleta, que foi descrito no livro do Caos em 1961.
E ele provou que se você se acercar de inserir apenas os primeiros 15% de informações corretas como condição inicial, você se assegura de pelo menos 85% do resultado desejado. Presta atenção, eu vou repetir. Se você se concentrar, focar, se acercar de inserir apenas 15% de informações corretas do que realmente é importante como condição inicial, você se assegura de pelo menos 85% do resultado desejado. Isto serve para todas as áreas da sua vida. É o que define o sucesso ou fracasso das pessoas. Você mesmo deve conhecer pessoas assim, que se dedicam muito e que não têm resultados, que trabalham muito, muito mesmo e que não têm uma vida próspera, mal ganha para pagar as contas. Eu vi isso acontecer várias vezes na escola. Eu prestava atenção na explicação do professor, anotava tudo que ele falava, estudava a noite inteira toda a matéria. Aí vem aquele colega que faltava nas aulas, que mal prestava atenção na explicação do professor, mas ele pegava o meu caderno emprestado, como ele não anotava nada, e desfolhava o meu caderno uns 15 minutos e chega no dia da prova, tirava mais nota do que eu. Hoje eu entendo que isto se deve à capacidade de se concentrar em 15% do que realmente é importante. E agora, trazendo isso para a nossa metodologia, para conseguir aprender chinês, você não vai precisar aprender os 85 mil ideogramas chineses. Na verdade, muito menos que isso. Para se ter uma ideia, um acadêmico chinês compreenderá um pouco mais de 5 mil ideogramas. Só são precisos de 2 mil ideogramas para ser uma pessoa alfabetizada na China. Se você aprender os 200 principais ideogramas, isto permite você compreender 40% da literatura básica, o suficiente para se ler sinais de trânsito, compreender um artigo da internet ou de jornais. No próximo vídeo desta série eu vou cobrir como organizei o meu jeito em um modelo a ser seguido e como eu fiz para selecionar os 15% que garantem resultados para fazer com que você aprenda de 4 a 5 anos de chinês apenas em 90 dias. E vou te mostrar também como você deve começar, porque esta é uma metodologia que serve para qualquer pessoa, o que fazer para estudar chinês mesmo com a correria do dia a dia, como obter resultados mais rápidos aplicando a técnica do Kanwolai. Explicarei por que o mandarim é a única língua do mundo que usa os 2 hemisférios do cérebro no aprendizado e como aproveitar uma única frase para aprender e praticar os 4 tons do chinês. Então agora role a página para baixo e me deixe o seu comentário com as suas dúvidas e me diga o que você achou desse vídeo. A data dos próximos vídeos estão disponíveis aqui em cima. Eu também vou te avisar por e-mail, mas para você receber o próximo vídeo, você precisa colocar o seu e-mail aqui embaixo ou clicar no botão do Facebook. Estou aguardando a sua participação e eu espero você no próximo vídeo. 再见。各位贝，你好，听说你要搞一档中文在线节目，我非常期待。我们已经认识了有6年时间，从09年开始认识，当时是在巴西做一个工程项目的时候，对吧？我是做项目，你做翻译，我们合作的很好，所以说到现在为止我们还是好朋友。我相信你一定能把这个节目做好，因为你的中文基础不错，语言表达能力也比较准确到位，为人又谦虚随和，性格开朗，所以说呢，我感觉应该没有问题。这是一个，再一个你又善于学习，喜欢中国文化，特别是对这个中国功夫有很深的造诣。我印象最深的就是说你能够把中国的功夫传授给巴西的这些个青少年，让喜欢中国文化的这些朋友能够接受到这个中国功夫，给他们呢搭建了一个平台，让他们能够接触到中国文化，所以说呢，我认为你做得很好，给他们搭建，给喜欢中国文化的这些个青少年搭建一个平台，我祝福你这个节目办好，加油！
através do que ele passou, da proposta que ele apresentou para nós, eu acreditei que seria possível aprender a língua chinesa num intervalo curto de tempo. Ele também nos motiva, ele cobra que você seja persistente, que você dê o máximo de você, e é só assim que você consegue aprender, é só assim que você chega lá. O que me chamou muita atenção no professor Kleber foi o jeito tranquilo dele falar, a segurança. Está sempre preocupado que os alunos cresçam, batalha bastante para isso, preocupa-se bastante connosco, manda mails, está sempre disponível. Acho que um ponto forte também é a questão de se aprender com alguém que é brasileiro, porque eu também já tentei aprender chinês com nativos e às vezes eles não têm a mesma didática para te passar aquilo. Então com o Kleber, por se tratar de uma pessoa que tem que fala chinês fluente e também ser um brasileiro, eu acho que a didática, a forma que ele consegue nos passar é algo muito positivo. Ouvir um brasileiro falando chinês, ensinando como se falar, como se pronunciar, então isso é muito importante. O que diferenciou para mim o método dos outros é a pronúncia. Você precisa dessa pronúncia para falar. E você precisa ter um alcance bom dela. O professor sabe fazer isso excelentemente. Ele disponibiliza regularmente uma aula ao vivo, onde você pode conversar com ele e tirar suas dúvidas. Então o método é fantástico. Quem quer aprender a falar chinês, está disposto a dedicar 1 hora, 2 horas por dia, pode fazer o curso que vai ficar muito contente. As pessoas que estão procurando um professor de chinês, que querem estudar essa língua, eu dou a sugestão que estudem, que vale a pena gastar seu tempo e dinheiro estudando com Kleber Souza. Eu fiquei bastante convencido quando você disse que devolveria o dinheiro se a gente achasse que não estava aprendendo, né? Eu acho que ninguém devolveu pela qualidade do curso. Graças ao seu método, eu vejo que é possível aplicar chinês em coisas básicas do dia a dia, que chinês não é uma língua distante de nós, muito pelo contrário, é facilmente aplicável no nosso dia a dia. A forma que esse método propõe pra gente é muito simples, muito fácil de se aprender. Então realmente eu comecei a estudar e comecei a ver resultados. E dá para perceber que você é uma pessoa muito dedicada, né, perfeccionista, então eu não tive dúvidas que você estaria fazendo um bom trabalho. E posso dizer que eu me sinto, né, assim, amigo do Kleber, apesar dele não me conhecer pessoalmente, porque eu praticamente vou dormir ouvindo a voz do Kleber. Eu acordo de madrugada e tá a voz dele falando, né? O seu suporte é nota 10, né? Só não tem suporte quem não quer. É e-mail, é WhatsApp, é telefone. 50% é o professor, né? E você passa disso, você faz muito esforço pra gente aprender. Ele sempre foi um professor muito honesto e isso eu achei muito bom, uma qualidade muito boa nele. Uma coisa que foi muito inspiradora foi a história do professor. Eu nunca ia pensar que uma pessoa que trabalhava numa loja de 99 ia chegar ao nível de chinês que o professor chegou. Tudo que eu precisei, as dúvidas que eu tive, de imediato eu tinha um retorno e já me sanava todas as minhas dúvidas. Valeu a pena. E também ele abriu essa oportunidade para mais pessoas poder fazer esse curso por um preço bem acessível, o que muitas outras escolas, né, que dão cursos não fazem. Então, para mim foi muito positivo. Eu gostei muito do método. Acho que qualquer pessoa consegue aprender com o método dele. Acho que ninguém daria a cara a tapa, vamos dizer assim, na internet, se não soubesse realmente o que está falando. E, sinceramente, antes de conhecer o seu método, Dom Chinês, eu achava mesmo que por eu estudar e trabalhar, fazer faculdade, essa correria toda, que não seria possível eu conseguir aprender nem que seja o básico do chinês. E depois de conhecer seu método e pesquisar sobre ele e assistir seus vídeos, eu vi que eu estava errada. Muito obrigada por nos fazer acreditar que é possível sim. Foi tão rápido, foi tão simples, foi tão automático, porque eu já tinha gostado da sua didática, então eu fiquei contente quando eu vi que aquilo era um método, que eu compreendi que era um método. Então, se você que está me assistindo, você quer aprender a língua chinesa, você tem o método Dom Chinês, um método que vai te ajudar, que vai ser como um coach. O professor Kleber vai ser um coach para poder te mostrar o caminho das pedras, para você também aprender a língua chinesa. E você vai aprender de uma forma tão intuitiva, tão fácil, tão dinâmica,
através do suporte que ele vai te dar através do WhatsApp, o suporte através de e-mails, ele vai te responder suas dúvidas, sabe? E é coisas que ele tem feito comigo como aluno e com os demais alunos. Então, você que quer aprender, você vai ter suporte para isso. Você vai conseguir, porque o método Dom Chinês está a seu favor. Faça como eu, não se limite. E assim, você poderá proclamar para os 4 cantos e para os 7 mares que você é, como eu, um realizador de sucesso. 大家好，我是在英国的对外汉语老师明红。我认识 Kleber 文德大概半年时间，我们是在中国的广州禅武中心认识的，我们一起学舞狮，舞狮班。当时我们2个被指定为翻译，我对他的印象是，他翻得比我好，因为在武术方面还有舞狮方面会有一些术语。我翻译不了，每次他翻译的时候，我都自己偷偷的记下来，看他怎么翻译的。还有我对他印象很深的是，他对中国的文化非常热爱，很多语言点他学得非常好。我记得我们还有其他老师在一起，偶尔我会说一些不一定中国人都听得懂的中国笑话，他都可以猜出来。还有我们还有在一起学过绘画，中国绘画，然后当时是30个老师一起，我们学完那节课以后要进行评比。我记得文德得的是第1名，他的绘画画得非常好，非常有意境，就是拥有了所有中国绘画最美的地方，就是留下50%以上的想象空间，还有对毛笔的一种运用，我觉得都好过我。我以为我会得第1名呢，结果不是，我得的第3名。我们都很欣赏 Kleber，后来有幸他来到英国。给我们对外汉语老师培训，功夫，还有太极武术，我们受益匪浅，我们很快就学会了太极，还有一些武术，在英国跟他学过的学生都很喜欢他，觉得他是非常非常好的老师。小朋友们觉得他有一种很独特的魅力。我们听说文德老师要在巴西做自己的课程，我相信你一定会做得特别好，我们会在英国支持你，祝福。